Bom dia. Bom, estamos aqui com o grupo Guilherme Lourenço, Luiz Guilherme, Carlos Alberto, Pedro José e Matheus Guerra, e o tema do nosso podcast é República Velha. Bom, a República Velha é a denominação dada à primeira fase da República Brasileira, que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Bom, o resumo dessa república. A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República, como já dito anteriormente. Esse período foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. O período de 1889 a 1894 é também conhecido como República da Espada. A República Velha contou ao todo com 13 presidentes, e com outros 2 que não puderam assumir a presidência. O mandonismo, clientismo e coronelismo são características importantíssimas desse período. A política dos governadores e a política do café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário do país. A desigualdade social e a política corrupta desse período motivaram revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que precipitou o fim desse período e inaugurou a Era Vargas. Então, a República Velha foi caracterizada por 3 principais pontos. O primeiro, no caso, é o mandonismo, que era o poder exercido por determinadas pessoas sobre outras, justamente por elas possuírem uma quantidade maior de terras. E no caso da República Velha, eram os grandes proprietários que exerciam influência sobre a população local. Já o segundo ponto é o coronelismo, que era tipo uma prática em que o coronel, que no caso é um grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal, no caso. A conquista do voto da população local acontecia, por exemplo, por meio da distribuição de cargos políticos, ou também podia acontecer por meio da intimidação. E a última é o clientelismo, que era a troca de favores que era praticada entre 2 atores politicamente desiguais. Resumindo, toda entidade politicamente superior que realiza um favor a outra que é inferior em troca de um benefício, pode-se considerar que ela está praticando o clientelismo. Tudo caminhava bem tranquilo na província do Rio Grande do Norte. O governador Juvenal Lamartine implantaram um significativo progresso, quando estourou outubro de 1930. Câmara Casculo descreve o período parlamentar dessa forma. Veio a Revolução de 1930 e, 5 anos depois, a eleição para a Constituinte e a Assembleia Ordinária. Era, historicamente, a 16ª, mas foi rotulada como o número 1. Inicial de outra série, começo de Era Nova, expurgada dos erros, omissões e enganos das épocas inomináveis. Os 25 deputados eleitos estavam divididos em 2 partidos, o majoritário Partido Popular e a Aliança Social, minoritária. O governador Juvenal Lamartine fechou os sindicatos e censurou a empresa da oposição. Nesse clima de instabilidade surgiu a necessidade da sucessão estadual. O nome cotado pela oposição era o desembargador Silvino Bezerra Neto, que rompera com Juvenal Lamartine em 1929, durante a campanha presidencial. É nesse clima que explode a Revolução de 30 no Rio Grande do Norte. O governador foi disposto e começou uma disputa pelo poder. A Aliança Liberal dividida em torno dos nomes de Café Filho e Silvino Bezerra Neto para o governo do estado. Foi instituída então uma junta militar para garantir a ordem pública e consolidar a mudança de poder. Após isso, foi escolhido Lindolfo Câmara para o governo provisório, mas foi substituído por Ireneu Joffre, que cuidou das reformas, apurou e instaurou inquéritos de atos políticos ocorridos na Velha República. Como medida administrativa, ele tentou reduzir as despesas e o corpo de funcionários do Estado. Ele fundou também a Legião Revolucionária, que tem como objetivo garantir as instituições e restaurar os princípios republicanos. A debandada foi geral. O governador Juvenal Lamartine seguiu o presídio na França, onde permaneceu até 1933, ano das primeiras eleições constitucionais depois do golpe que colocou Getúlio Vargas no poder. Muitos outros partiram do Rio de Janeiro, então capital federal, seguindo José Augusto de Medeiros, que havia sido eleito senador, pela legislatura de 1928, dissolvido pela junta militar em outubro de 1930. Esses parlamentares que partiram foram fundamentais para a criação de uma nova oposição aos interventores que administraram o RN entre 1930 e 1932. Logo em seguida, foi nomeado Mário Câmara, amigo pessoal de Getúlio Vargas e oficial de gabinete. A oposição, liderada por José Augusto,
iniciam a resistência através da imprensa. É um período de afirmação dos intelectuais na política potiguar. Além da imprensa, este é um período de intensa produção documental, em livros escritos por políticos alijados do poder, os chamados decaídos. Essa ação parlamentar fora do círculo do poder que fomenta a nova configuração política durante o Estado Novo de Getúlio Vargas no Rio Grande do Norte. Dioclésio Duarte, Adalto Câmara, Anfilóquio Câmara, Juvenal Lamartine e José Augusto foram os mais destacados nessa campanha. Como já dito e relembrado por Câmara Cascudo, os 10 anos sem deputados funcionaram como contraprova e excitação mental, estágio concentrador e tenacidades, interstício para promoção. Os dissolvidos, de pouca densidade, diluíram-se nas desilusões, enfadados, preguiça de lutar. Os de boa polpa resistente conservaram a vocação como um voto rancoroso de represália. E então completa. Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. O presidente supremo, José Linhares, mandou proceder à eleição geral de 2 de dezembro, trazendo o general Eurico Gaspar Dutra, honesto, simples, bom para o aranhol do catete. Viveiro de moscas com fome canina. Em 19 de janeiro de 1947 é que tivemos eleição para governador em voto direto e coletivo. A mais recente datava de 20 anos, 1927, para Juvenal Lamartine. O mapa político do Rio Grande do Norte dividia-se entre PCDistas e UDístas. O PTB avançava lentamente, apesar da simpática propaganda. Não era abundante a matéria-prima utilizável. Os dois mentores, José Augusto Bezerra de Medeiros e José Georgino Alves Avelino, da União Democrática Nacional e Partido Social Democrático, dispunham das hastes eleitorais.